Esse é mais um corte do Arquibancada Tricolor, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para dar uma moral pro nosso trabalho. Pô, sensacional, tá aí o trio então da zaga do Mundial de 2005. Bora começar então a entrar naquela resenha dessa partida, que eu sei que hoje a galera que entra na live tem muita lembrança, muita memória viva sobre esse jogo de 2005. Quero perguntar pra vocês dois aqui da bancada também, pros dois que estão com a gente online. Primeiro, aquele clima de preleção para aquela partida. Como é que foi depois daquela vitória contra o Al Ittihad? Esse clima contra o Liverpool, que vinha de uma vitória contra o Saprissa também, né? Então tinha aquele contexto todo. Quero começar com o nosso querido Renan, então, que já é de casa, cara. Como é que tava a sua ansiedade para esse jogo, vendo esse bastidor e vendo um pouco também que era um grande time que vocês tinham pela frente, Renan? E antes até, Gabriel, a gente foi assistir o jogo deles contra o Saprissa, né? A gente jogou um dia antes, em Tóquio, e fomos para Yokohama, certo, muchachos? Para assistir o jogo do Liverpool contra o Saprissa, né? E foi um jogo que foi 4-0 pro Liverpool. E apesar da diferença dos dois times, você via ali uma organização impressionante. De um time que a gente já sabia, que fazia 14 jogos que não perdia, 11 que não sofria gols, mas e uma organização que a gente assistindo o jogo, um olhava pro outro e falava assim, vai ter que ser aquele dia... aquele negócio perfeito, sabe? A zaga não pode errar, como de fato não errou, nem por cima, nem em bola aérea, nem no chão. A oportunidade que aparecer, a gente vai ter que matar, o goleiro vai ter que estar, o Rogério vai ter que estar no melhor dos seus dias para a gente conseguir enfrentar, competir contra um time desse, obviamente ganhar, que era o nosso objetivo. E se precisasse dar carrinho no Guerreiro, daria também, né, Lugano? Não teria problema. No, voltando ao anterior, eu acho que você não precisa de muita preleção ni muita motivação, obviamente, antes de uma final, um elenco maduro, amadurecido, né, como a gente era, você está com todos os seus sentidos já direcionados a esse jogo, né? Não hace falta o treinador falar muito, ninguém falar nada, só o contrário. Talvez abaixar um pouco a ansiedade, achar esse equilíbrio emocional ideal para encarar o jogo, com a adrenalina que tem que ser, com os nervios que tem que ser, mas também com o equilíbrio, né, que foi o que São Paulo fez. A gente tinha uma mistura, né, um time bastante amadurecido. Na final, o mais novo era Eddie Carlos, né, com 21, tinha 24. Depois entrou entre 25 e 31 anos, ou seja, time na idade certa, jogadores com certa experiência. 20, Ed. Tínhamos 3 campeões mundiais, Júnior, Rogério, Amoroso, que não tinha sido, Luiz Anotá, mas um elenco com bastante experiência, e na época em que o Brasil era penta, havia muita confiança, né, nos jogadores do Brasil. Eu lembro perfeitamente por ser o único gringo da época que eu escutava os dias anteriores de todos eles, até Eddie Carlos. A gente melhor tecnicamente que eles. Eles só têm físico, só têm força. E eu olhava e falei, o que os caras estão falando? Era Xabi Alonso, Gerard, Harry Kiwi, Moriente, todos jogadoraços, né? E eu tentava ter um pouco esse equilíbrio de ser um pouco mais realista. Não sei se realista ou pessimista, não sei. Mas era uma época onde o Brasil vivia também seu auge futebolístico. Então a confiança também estava muito mais dentro do jogador, né? Verdade. Exatamente. O Ed pode falar, era mais técnico mesmo, Ed. Era mais técnico que os caras, não. Cara, técnico eu não sei, mas era uma equipe mais homogênea, porque, vou te falar, muitas pessoas perguntam, pô, você estava muito nervoso? Tinha ansiedade normal de você estar disputando uma final, se bem que eu não tinha muita noção ainda, assim, do que se representava o Mundial. Vou te falar a verdade, vim ter essa noção muito depois da conquista, por tudo que aconteceu, até bem dizer, mas pelo fato do ano que nós tínhamos feito, nós saímos para jogar aqui, cara, a gente ia jogar em Porto Alegre, ia jogar lá, ia jogar no Rio, e, cara, eu me sentia tão confiante, assim, pela forma que nós estávamos, o ano foi tão mágico, assim, que a confiança era muito grande. Não essa confiança, literalmente, que chegar lá íamos ganhar do Liverpool, mas, assim, eu tinha aquela certeza dentro de mim que nós íamos fazer um belíssimo jogo, que nós íamos dar bastante trabalho. E depois a responsabilidade, vamos se dizer, era deles, né? Por tudo, pelo investimento, por tudo que uma equipe europeia tem.
Mas eu estava muito confiante, como o Lugano citou no início, né? De termos aí, Amoroso, tinha Júnior, Danilo, Rogério Ceni, tipo, os caras tudo experientes. Então, para mim, particularmente, me passava uma segurança maior nesse sentido. Ô Fabão, eu queria aproveitar e te perguntar também, porque assim, os caras estavam 11 jogos, né, sem tomar gol, aí na semifinal os caras tinham vencido lá o Saprissa, né, e tava aquela confiança de que o Liverpool era imbatível, o Gerrard, ele fala, né, nós nos sentimos imbatíveis nesse momento. Aí, Fabão, você tá lá naquela prévia, vê ali o jogo da semifinal, a gente passa do Al Ittihad ali pra pegar os caras e aquele jogo foi pegado. Tem uma história que me falaram que um cidadão que tá aqui na mesa se estranhou lá com um jogador lá do time da Arábia também. Como é que foi aquela partida da semifinal que foi pegado? 3-2, o São Paulo fazia o gol, os caras empatavam e não foi tão simples como todo mundo imaginava também, né? Olha, em primeiro lugar, pedir desculpa no local, a pessoa aqui ajudando a patroa na feira. Aí eu falei pro Renan, sentei aqui na escada aqui e falei assim, não, eu tenho que participar. Isso aqui é histórico. A verdade é que o jogo foi muito pegado. E tem uma coisa, tomando dura da minha filha, procura um lugar pra conversar. A Maria dessa mãe tá participando, tava vendo a... E foi um jogo difícil demais. Mas o principal foi o Liverpool, porque tinha um comentário que ia pegar o que ia ganhar o São Paulo de qualquer jeito, mas não era assim. Nosso time era praticamente, era uma família, nosso time era muito unido. E era difícil bater nos times, viu? É verdade. Pô, sensacional. O time de São Paulo era muito forte, né, naquela época, principalmente, Senna. E aí o Lugano também tem essa lembrança muito viva, porque hoje, Lugano, a gente viu o Botafogo, né, o tanto que eles sofreram contra o Pachuca, claro que teve um calendário extenso, mas assim, subestimam muito esse jogo da semifinal também, né? Não é um jogo fácil, é difícil pra caramba jogar a semifinal. 2005 foi o primeiro Mundial de Clubes, né? A gente Sim. o primeiro campeão mundial de clubes, ou seja, esse jogo semifinal, nunca antes tinha tido, né? E realmente por nossa cultura futebolística, desde o dia que a gente ganhou a Libertadores, só se fala de Liverpool. E aí, jogador, na época não tinha tantas redes sociais, só Orkut, né? Mas você acaba assimilando aquilo, Liverpool, assim como os times hoje, Botafogo clasificou, Madrid, quando foi a época de Palmeiras, Chelsea, Flamengo, também Madrid. E automaticamente você não direciona todas suas sensações e emoções para o jogo de semifinais, que cada dia é mais difícil. Na época já era difícil, aquele Al-Ittihad tinha jogadores internacionais, brasileiros que jogam. Argentino, o elenco, se você ia para ele, era 10 vezes mais caro que o nosso. Só que a camisa pesa, né? O elenco naquele momento era deles 10 vezes mais caro que o nosso. 10 mínimo, daí para cima. Sim. Então, a gente não tem essa consciência aqui em Brasil. Então, realmente, quando você não se prepara 100% para um jogo dessa característica, você tem dificuldades. E inconscientemente a gente não estava 100% preparado mentalmente para aquela semifinal. Por isso que sofrimos mais da conta, também respeitando o rival, que jogava um bom futebol, mas eu acho também que é o que acontece com muitos times em Sudamérica quando vão jogar o Mundial de Clubes. Não se preparam 100% mental e emocionalmente para o jogo de semifinal. Porque aqui na América só falamos na final, né? E só tem um jogador. E fisicamente, como é que vocês estavam? Porque já era fim de temporada, né? Vocês já tinham feito mais de 70 jogos. Eu 82, porque tinha 10 com a seleção. Inclusive, 15 dias antes, eu tinha voltado da Austrália de ficar fora na repechaje do Mundial 2006. Então, eu fiz São Paulo, Austrália, São Paulo, Japão. Com 82 jogos, eu tenho com 82. E o elenco todo, imaginou mais de 70, né? Muito, né? Por volta disso. Caramba. Mas não machucávamos, éramos sempre machucávamos muito, não sei porquê. Mas... principalmente questão muscular, né? Que hoje você vê muito. Tinha uma lesãozinha outra, igual o Grafite machucou e conseguiu. Joelho, aí articular, aí ele conseguiu se recuperar, mas muscular. No São Paulo eu não me lembro de ter machucado. Eu também não. O trabalho do Carlinhos era muito bom, né? Era muito bom. Muito bom, né? Fazia muito foco na força muscular para justamente você resistir a sequência de jogos sem se machucar, né? O Dr. Turíbio também trabalhava bem nesse sentido, né? A prevenção de lesão. O Rosan, o pessoal da fisioterapia toda. E assim, como a gente... para quem não lembra, em 2005 teve aquele problema no Campeonato Brasileiro do juiz, o Edilson Pereira de Carvalho. E a gente
logo que foi campeão da Libertadores, tivemos uma queda de rendimento, falta de foco, né? Até, na minha opinião, até natural, quando você é campeão da Libertadores. E depois a gente volta nesse foco e ganha 6 jogos seguidos, se eu não me engano, e volta ali pro bololô, vamos dizer assim, pra briga. Né? E depois desses jogos voltaram 2, um contra o Corinthians, outro contra a Ponte Preta, e daí no final, quando a gente já não tinha... El de Corinthians tínhamos empatado, o juiz estava supostamente vendido. Tinha ganho, né? Tinha ganho. 3-2. 3-2. E se jogou de novo porque o juiz queria favorecer o Corinthians. Verdade. Sou Brasil também. Não, tem coisa que sou Brasil. Acontece. Com muito respeito. Exatamente. E quando a gente já não tinha mais a chance de brigar pelo título, foi que daí a comissão técnica fez um planejamento ali de dosagem, principalmente dos jogadores que mais jogaram durante o ano. O Lugano não teve muito jeito, porque ia para a seleção uruguaia e teve o compromisso lá na Austrália da repescagem, mas a gente teve ali, daí os que jogavam menos, no caso eu também, passamos a jogar um pouco mais. Eles tiveram, se eu não me engano, uma semana inteira que eles ficaram fora do clube. Eles nem iam treinar, nada. Tiveram uma semana, não foi? Uma espécie de férias para depois voltarem a treinar, trabalharem fisicamente enquanto a gente jogava os jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Eles só voltaram, os titulares só voltaram, se não me engano, na última rodada contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Isso. E depois, no dia seguinte, a gente já viajou pro Japão. Então a gente teve um tempo para preparar os jogadores, os principais, né, os titulares, fisicamente, mas na minha opinião, principalmente a parte mental. Essa uma semana que o cara sai ali do trabalho, sai ali daquele ambiente, que vai curtir com a família, vai ver o pai, vai ver a mãe, vai aproveitar os filhos, isso aí pra mim, na minha opinião, é fundamental. Isso aí, a gente teve o tempo, por causa da situação do brasileiro, a gente teve, a comissão técnica teve o tempo de planejar tudo isso daí. Exatamente, o Ed tá com a gente também, ele vai ter aí um breve compromisso já, né? Então eu quero, cara, puxar esse tema com ele, porque a gente tava falando do Botafogo, dos brasileiros como um todo, né, que tem essa dificuldade em vencer o título. É bom que ele fale para nós que compromisso tem agora que é mais importante que estar com seus companheiros da vida aqui. Que é o compromisso. Isso é muito bom. Qual é? A ver, fala para a galera aí. Nada mais importante do que estar com vocês, Luga, mas o viver me chama. Hoje eu sou um pai de um homem sério. Sempre foi, como hoje, você sempre foi. Só que André é menino, hoje é homem, mas sempre foi sério. Mas conta para nós qual é o compromisso que você tem agora. Fala o que você falou antes aqui. Conta do pé. Tá sem o que fazer na vida mesmo, hein? Tá, então, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e não perca conteúdos diários pra você aqui no AT.